Olá, seja muito bem-vindo ao Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje sem o André. André não vai poder gravar conosco hoje, neste episódio. Mas se Deus quiser, nos próximos ele estará. Estamos aqui para trazer para você o desafio de pensar sobre um tema muito importante e a gente precisa de uma abordagem redentiva para isso. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre pensamentos transformados, emoções redimidas. É isso que precisamos? Que Deus nos abençoe e ajude, porque se o cancelamento não vier hoje, ele não vem mais. O cancelamento tá sempre à porta, né? Ele está rondando, ele orbita ao redor, né? Como Como um um leão leão, que né? quer Está o devorar. dedo. Compartilhamos o mesmo neurônio aí. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Dizem que se o povo andar junto demais, eles começam a aparecer. E isso pode ser para o bem e para o mal, né? Eu diria que mais para o mal do que para o bem. Ai, ai. Os Diga lá, meu cara. os pensamentos, eles governam sobre as emoções ou as emoções governam sobre os pensamentos? Existem duas partes de nós que estão brigando, o cérebro contra o coração? Ou o que acontece dentro desse turbilhão que nós chamamos de eu interior, que faz com que nós não nos entendamos, ou que parece que nós sejamos descontrolados? Ou como já foi dito, pensamentos transformados geram emoções redimidas? Tem que quebrar esses padrões de pensamento, né? É. Eu queria saber se eu posso pedir uma pílula para resolver essa questão. Ou você está precisando mudar seu mindset, tá bom? Se você mudar sua mentalidade, tudo vai ser Nada. diferente. São crenças limitantes. Para com Realmente. isso. Caramba. Mas para isso Como você precisa de um drive. Eu gosto muito dessa palavra, eu estava esperando o momento de falar isso. De falar, faz 4 episódios que você quer falar drive. Você precisa de instalar um drive na sua mente. E isso vai mudar tudo, cara. Você vai mudar a maneira como você enxerga tudo e aí você vai desenvolver um potencial oculto que estava lá. Só que a sua mentalidade estava impedindo você de usar. Eu não consigo comprar isso porque eu sou uma pessoa mais racional, eu não sou tão emotiva. Né? Então, minhas emoções não estão assim tão à flor da pele, né? Tem as pessoas que são mais racionais, tem as pessoas que são mais emocionais, não é isso? Tem mais Mas, sentimentais, né? como dizem tem os isso aí. antigos, você pensa, logo você existe. Porém, tem aquelas pessoas que vão dizer o contrário. Elas vão dizer, sinto, logo sou. Como a dádiva do nosso tempo. É isso aí. É isso aí. Rodrigo, cadê suas fases de efeito, Rodrigo? Não, foi demais pra mim, cara. Eu não vou falar mais não. Pra mim já deu, né? É só. Pois é, gente. Hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco desses temas porque, de fato, eles estão em voga graças a uma redenção sem Cristo, de uma perspectiva antiga que parece ser bastante funcional. Eu sei que a gente não está aqui para criticar uma ou outra vertente específica da psicologia ou de uma proposta psicoterapêutica, mas me parece que ao longo do tempo a gente não conseguiu fugir, apesar de tentar e muito, do aspecto não físico do ser humano, que hoje é confinado a essas duas facetas do ser. O máximo que se consegue considerar do ser humano, seu aspecto racional e seu aspecto emocional. E aí, num dualismo, como é típico dos motivos base do Ocidente, né, que são sempre dualistas, não sei se vocês sabem, mas caso alguém esteja chegando agora, não saiba quem são os protagonistas aqui do Redencast, a gente vê tríades. Eu, pelo menos, vejo tríades o tempo todo. Quem pegar a referência, escreve aqui embaixo.
E isso aí é para poucos. E o fato é que os pensamentos dualistas gostam de dividir o mundo em dois, eu e eles, duas partes, duas metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, e a gente precisa de uma abordagem que vai além. Diz muitas referências hoje, hein? Vamos Muitas, ver quem vai muitas. pegar. E uma delas é essa, o dualismo razão-emoção, né? E como colocou provocativamente o Lacerda, e eu vou passar a palavra para ele agora, a razão fica no cérebro e a emoção fica no coração, certo, meu querido? Pelo menos é isso que muita gente pensa. Se a gente pesquisar no Google, né, razão e emoção, só essas duas palavras, e eu fiz esse teste, no Google Imagens especificamente, você vai ter ilustrações de cérebro brigando contra o coração, onde o cérebro seria correspondente do intelecto e o coração seria o correspondente das emoções, né? E alguns artigos, inclusive, de propostas, e veja, eu não estou dizendo que essas pessoas são mal intencionadas nem nada, eu estou dizendo que elas realmente acreditam isso, que tem duas partes de você que contendem uma com a outra, né? Aquilo que você sabe que deve fazer e aquilo que você sente que deve fazer. Aquilo que você pensa ser o melhor e aquilo que você sente ser mais gostoso. E nessa briga é dito que tem partes de você brigando, quando na verdade somos nós como um ser complexo, sofisticado e bagunçado pela queda, que estamos contendendo dentro de nós mesmos. Tanto pensamentos quanto emoções têm origem no coração. E por que é importante a gente falar isso? Porque nós não somos partes de nós que estão brigando. Nós somos nós mesmos confusos, sem entender aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Porque tudo vem do coração. É importante dizer isso, porque, por exemplo, quando o anjo aparece lá para Maria e diz que ela vai gerar à luz a um ente santo, que vai ser mãe de Jesus e tudo mais, o texto vai dizer que ela guardava tudo aquilo no coração. A memória Isso. fica no coração. Gente traumatizada por causa das suas lembranças guardam isso no coração. E essas lembranças, em alguns casos, fazem elas se sentirem mal. Percebe que o coração, ele é o mesmo que gera tanto os pensamentos, a memória, quanto os sentimentos, que é do coração que vem as alegrias. Caim, ele ficou com o coração irado, isso se expressou também no seu semblante. Eu estou fazendo a conexão aqui também entre quem nós somos por dentro e quem nós somos por fora, com o comportamento. E então não tem duas partes de nós brigando. Não é o cérebro contra o coração. Somos só nós, confusos e desesperadamente corruptos, que não sabemos lidar nem com o que pensamos, tampouco com o que sentimos. Boa, boa. E, Rodrigo, como é que a gente faz aí para entender pessoas que se identificam mais como racionais e as outras que são mais emotivas? Seria aí um calombo cerebral mais racional? Um coração? A gente já sabe que não é, mas e aí? O que a gente faz com essas pessoas que se identificam assim? Ignora, ensina, corrige? O pior é que a gente não pode nem soltar uma piada mais séria aqui, porque senão vão dizer que a gente tá acreditando realmente numa história dessa, né? Mas eu tava lembrando de história aqui. Na minha início de adolescência, e eu achava que jogava bola, né? Toda criança brasileira iludida acha que joga, né? Fale por você, eu jogo demais. Eu acho que eu Mas não sou uma criança iludida, eu não jogo nada. Uma criança transtornada, né? Desiludida. Mas assim, era interessante porque quando, digamos assim, vai jogar contra uma outra escola. Então aquilo ali tomava conta do meu coração de maneira muito forte. E eu diria que se eu não tivesse recebido uma ótima instrução a respeito das emoções, eu tinha tudo para ser uma pessoa que compraria esse discurso brincalhão que a gente começou agora no início, para dizer assim, rapaz, isso faz sentido, eu preciso mudar o meu mindset, porque
Eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu me descontrolo emocionalmente quando eu vou fazer alguma atividade. E um esporte que eu gosto muito hoje em dia é o levantamento de peso olímpico, que eu continuo com a mesma mentalidade, né? Não acho que eu sou um super levantador de peso, mas eu diria que eu, com muita facilidade, poderia entrar dentro dessa mesma vala hoje em dia como um adulto. Por quê? Porque quando você quer quebrar os seus recordes pessoais, você fica nervoso. Então, é muito fácil alguém chegar pra mim dentro do mundo esportivo hoje e dizer assim, você precisa mudar o seu mindset para conseguir romper a barreira das cargas, por exemplo. E quando uma pessoa não tem arcabouço nenhum para trás, qualquer discurso bonito que ela vai receber, ela vai dizer, meu Deus do céu, faz todo sentido, é isso mesmo, eu preciso mudar minha mentalidade e eu vou caminhar por aí. Uma pessoa, dentro dessas palavras que a gente acaba de usar aí, mais racional, ela vai dizer, não faz sentido algum, e ela vai tentar construir uma visão de mundo, ou partindo de uma visão de mundo que ela já tem, ela vai tentar caminhar por isso aí. Mas dentro daquilo que Luiz falou de maneira excelente agora, se nós temos uma visão de mundo que nos direciona, que nos encaminha, que nos apresenta um caminhar, digamos assim, eu acho que é um desafio para a gente, como igreja, aprender a lidar com pessoas que vêm com esse tipo, né, de visão, né, que vêm com essa outra visão de mundo, seja mais emocional ou mais racionalista, digamos assim, de assim, meu irmão, parte disso faz sentido, porque os dois lados vão ter verdades. E é um desafio pra gente, porque às vezes a gente quer jogar todo o conteúdo no lixo. Mas se a gente tem verdades nos dois lados, eu diria que qual é o caminho? A gente trazer a pessoa para a perspectiva bíblica, né? No nosso caso, para a perspectiva bíblico-reformada, e dizer assim, ó, essa verdade aí, que é uma verdade bíblica, ela vem daqui, da Escritura, e como o Luiz acabou de falar, dentro de como a Escritura nos apresenta o nosso funcionamento, as nossas emoções, principalmente o nosso coração, é que faz, por exemplo, quando Davi diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Para mim, esse é um dos maiores, pegando uma visão do reverendo Jonatas aí, é um dos maiores murros, uma das maiores pancadas que um cristão emocional nos dias de hoje pode levar. Tipo assim, como é que se explica esse salmo? Como é que eu me deito em paz e logo pego no sono? Tá um caos minha vida, tá caindo tudo ao meu redor. Não faz sentido algum. E aí, por outro lado, uma pessoa mais racional pode pensar, não faz sentido um mar se abrir para que um povo inteiro passe. Não tem justificativa científica para que um mar se abra e a gente consiga explicar isso aí. Eu fico pensando, né? Eu estava até perguntando a um adolescente ontem, eu estava tratando, conversando com ele, né? A respeito da perspectiva de medo e de pânico e de ansiedade, e eu perguntei a ele, e aí, o mar abriu, a gente passa ou não? Porque são duas perspectivas que a gente nunca para imaginar. É do tipo assim, se estivéssemos naquela situação de Moisés bater o cajado, a pessoa mais emocional, ela ia tremer nas bases. E a pessoa racional, ela ia ficar se perguntando e olhando para cima, né? Vendo a parede d'água, dizendo assim, não é possível, isso não aconteceu não. O mar não abriu, eu não estou vendo a terra aqui e eu não estou acreditando que a gente vai passar. Então, quando a gente lida com questões do coração, eu acho que o caminho de reconstrução, né, essa pode ser uma boa palavra, de reconstrução dessa visão de mundo, vai fazer com que a pessoa, né, é uma outra boa, né, de reconstruir, né Luiz, de reforma, de você reavaliar. Eu gosto da palavra. Deixa eu só te interromper, Rodrigo, porque eu gosto da palavra não venha reforma. Falar de drive, por favor. Não vou instalar um drive em você, fica tranquilo. Mas eu prefiro a palavra reforma, porque ela é mais compatível tanto com a nossa tradição, né? Mas é porque eu não quero fazer uma antítese à palavra desconstrução. Ótimo. Que está em voga, em alta. Eu não assim, posso sabe? nem fazer uma piadinha, né, cara? É. O cara vem com a...
Pressão Não muito quero, melhor. não quero trazer elementos estranhos para nossa live, mas eu acho que tá perigoso ficar contando piada. É, Acho que é né? melhor não. É Eu porque acho que a conversa tá muito boa, cara. Eu quero ver com a dança. Ai, Só para é, constar, vai. mas já que eu interrompi mesmo, eu acho que com essas falas iniciais nossas, é importante nós dizermos que nós não estamos dizendo que não exista a influência da nossa mentalidade, por assim dizer, naquilo que a gente sinta, assim como não estamos dizendo que não exista a influência dos nossos sentimentos na nossa mentalidade, né? Uhum. É importante fazer esse tipo de observação, que pode parecer para alguns, para aqueles mais sentimentais, que estamos sendo muito rígidos e até desonestos com aquilo que eles experimentam, né? E pode parecer também para os mais racionais, eu estou usando entre muitas aspas aqui esses mais sentimentais e mais racionais, que nós estamos sendo extremamente emotivos para eles. Veja que nós corremos o risco de desagradar tanto aqueles que falam, não, apresente-me um raciocínio lógico cartesiano de como as coisas são. Mas também podemos desagradar aqueles que vão dizer assim, não, vocês não estão entendendo, o que vale na vida é a experiência, as sensações, porque é isso que nos faz sentir ou estar vivos, né? Isso que faz a vida valer a pena. Né? E engraçado que isso está em todos os lugares, a ponto de isso ser a cosmovisão por detrás de filmes que eu amo, como Interestelar. No final das contas, É, uau. o que vale com o passar do tempo, que pode ser tanto delatado, dobrado ou até comprimido, são os sentimentos que transcendem o tempo. É isso que faz a vida valer a pena, né? Mas veja, como eu acabei de mencionar aqui, é uma questão de cosmovisão, porque tanto aqueles que são dados à reflexão e ao raciocínio, quanto aqueles que são dados à experiência, às emoções, eles podem estar adorando aspectos específicos da experiência, que, ironicamente, não os faz mais humanos, mas pode desumanizá-los, tirar o aspecto É. do raciocínio e enfatizar as emoções pode nos bestializar, nos tornando instintivos. Assim Uhum. como enfatizar demasiadamente no aspecto do raciocínio pode também nos desumanizar, porque nos tira as sensações, não nos faz parecidos com aquele Deus que é descrito Nos como desconecta do mundo sensorial, né? exato, e nosso próprio Deus é um Deus tanto de reflexão, de pensamento, de inteligência, mas também de sensações. Nele tem ternos afetos de misericórdia, por exemplo. E também tem toda a sabedoria e conhecimento. Exatamente, É. nele tem tudo, né? E é interessante, e aqui, se você gosta de filosofia reformacional, já manda esse podcast para os seus amigos neocalvinistas. Mas olha só, isso também pode significar uma absolutização de um aspecto da realidade em detrimento de outro. Uhum. Nós estamos passando, neste momento da história, por mais um desses momentos de absolutização, agora do aspecto psíquico. Mas, e por isso se enfatiza mais esse caráter subjetivo do ser. Mas quando você fala de emoções e razão, dentro da estrutura do corpo do ser humano, você tem essas multicamadas reproduzidas também. E nesse caso, você está absolutizando. Se for uma pessoa mais racional, se fosse para votar aqui, você estaria absolutizando a lógica. Ou seja, você é um adorador da lógica e vive em conformidade com os ditames da lógica. E isso é uma questão de cosmovisão, como você colocou. Por quê? Porque qualquer coisa que fuja do horizonte da lógica, sua cosmovisão não capta. Você é cego para esses elementos. Não quer dizer que você não tenha sensações. Uma das coisas, como eu disse, haveriam muitos links para você fazer, muitas referências. Um dos dramas que se aborda nos personagens de Star Trek é o fato de que o Spock é de uma raça que não sente, que é puramente racional. E as desculpas que toda hora eles tentam achar para o fato de que o Spock sentiu, sabe aquele momento que alguém conta uma piada e o Spock ri de
canto de boca, ah lá, ele riu, era porque ele tinha uma parenta humana. Como que dizendo, sentir é humano. Um vulcano pode ser 100% racional, um ser humano jamais. E se você tiver uma gota de ser humano no seu DNA, você sentirá. Aquilo já era uma preparação para o homem sensitivo, né? O homus psicológicos, como colocou um sociólogo citado por Carl Truman em Triunfo do Self. Então, a gente Philip Rieff, está né? vivendo... Peter Rieff, isso, não lembrava o nome do sociólogo. Philip Rieff. Philip Rieff. E Isso. ele se apropria disso. E eu acho o nome excelente, porque a gente teve vários homos ao longo da história e todos eles estavam errados, né? Só existe um, né? O homem imagem de Deus. Mas, de novo, você está do outro lado absolutizando as sensações. Quando você é uma pessoa mais emocional, você se guia por aquilo que você sente, por aquilo que você experimenta. E parece uma questão de só menos importância, mas essa briga é antiga. Ela é, por exemplo, uma briga entre David Hume, não que eles tenham brigado porque eles não são contemporâneos, mas é uma briga entre a proposta de David Hume e Immanuel Kant, onde um falava mais sobre a experiência empírica e as sensações disso derivadas. Excelente referência. Uhum. E separar aspectos que estão juntos na verdade, não entender o que está em jogo. Porque quem enfatiza demais as emoções deixa de experimentar uma das suas camadas existenciais, que é a da reflexão. E quem enfatiza demais o aspecto do raciocínio também deixa de experimentar outro aspecto existencial, que são as afeições, as sensações. Nós não fomos feitos para viver fragmentados. O que faz isso é o pecado. O pecado nos divide, mata. Mata. Eu aprendi isso com um grande nome internacionalmente conhecido como João dos Ovidias, ainda no seminário. É verdade. Porque é uma frase que ele sempre falava e eu passei a sempre falar. Tudo que divide a humanidade mata, porque a humanidade não foi feita para ser dividida. Ela passou a experimentar essa experiência, e me perdoe a ser redundante aqui, a partir da queda. E a queda é essa fragmentação. Quando a Bíblia fala que nós somos desesperadamente corruptos, poderia dizer também desesperadamente fragmentados. Na verdade, não são partes de nós, somos nós em partes. Isso significa que a melhor perspectiva é nós nos voltarmos como nós fomos criados para ser, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus é esse Deus passível, é um Deus que se alegra, né? Tem um texto que eu amo em Sofonias, né? Que Deus fala assim: eu me alegrarei quando estiver plenamente no meio de vocês. Olha que lindo isso. Isso se cumpre em Jesus, quando ele realmente esteve entre nós, mas também se consuma no retorno de Jesus, quando habitaremos no meio deles. Olha o que Deus está falando. Eu vou ficar feliz quando chegar aquele dia. Não é só vocês que vão estar felizes na minha presença. Vai acontecer. Mas eu também vou estar feliz na presença de vocês. Isso Legal. isso é muito legal. Deus é um Deus que tem zelo, ciúme. É um Deus que se ira, mas não peca com a sua ira. Deus é um Deus que se desagrada, né? Então, essas expressões onde a Bíblia descreve os afetos de Deus, mostra que nós temos afetos porque Deus é um Deus, sobre essa perspectiva, afetivo. E a gente fala que ele é afetuoso e não faz orbitar semanticamente outras palavras para enriquecer o nosso vocabulário, né? Exatamente.
E do mesmo jeito, nós temos as nossas cognições, reflexão, criatividade, pensamento, porque são categorias herdadas do próprio Deus. Isso nos leva a algumas conclusões simples aqui sobre tanto sentimentos quanto pensamentos. É que somente nós, em toda a criação, exceto Deus, podemos pensar e sentir como sentimos e pensamos. Plantas não sentem. Eu sei que tem pessoas que gostam de plantas aqui e tudo. Rapaz, não E, mexe com isso. Eu, e tudo bem rapaz, você gostar da sua planta, mas a sua não, planta não coisa te pior. ama. Não, irmão, ó, deixa eu contar essa, porque senão eu vou Conta, esquecer. conta, conta. Ah, eu tô falando numa sala de aula e fui dar um exemplo infeliz Ah, sobre seres humanos e veganos, né? aham. E já dava para perceber o pressuposto aí, né? Aham. Aí eu contei sobre churrasco e falei sobre carne, estava dando algum exemplo. E naquela época ainda não estava tão em voga os veganos e acabei fazendo uma piada Uhum. e uma aluna entendeu ser de mau gosto, tanto que depois ela Uhum. se tornou aconselhada, porque ela deu um piti em sala de aula, achando um absurdo eu mencionar o fato de eu ser carnívoro. Eu falei, olha, eu não tenho nem como saber que haveriam veganos, não faço essa pesquisa. Posteriormente, essa moça veio aos prantos para conversar comigo, porque tinha saído uma pesquisa no universo dela, paralela em que ela vivia, que existe a possibilidade do alface sentir. E ela estava lá desesperada: o que é que eu vou comer? Porque se plantas sentem, eu vou morrer de fome. É. E aí eu falei assim: bom, talvez você tenha que resetar sua estrutura e voltar para as configurações de fábrica. E, e fomos trabalhando nesse sentido para que Uhum. o aconselhamento não prosseguiu, porque a ideia de que talvez ela tivesse que voltar a comer carne não lhe caiu muito bem. Mas é interessante que o medo do vegano seja descobrir que plantas sentem. É o inferno vegano, Assim né? como dizem que animais sentem. Oba! É, Você, por favor, não mencione que aquele Shih Tzu do Rodrigo não vai para o céu, porque tem gente que vai dar piti. ô Shih Tzu, Rapaz, deixa eu te dizer se eu, uma se eu coisa. tivesse Seu um cachorro não Shih te Tzu, ama, viu? se eu tivesse um Shih Tzu. Mas não. Ei, esse episódio pode ser mandado pro Emílio, não, viu? Se for, vai dar Ele ruim, tem um viu? Shih Tzu, é verdade, ele tem um livro E se vocês falarem mal do Sobrenato Shih Tzu, sobre Renato Shih Tzu. vai dar pior ainda. Ai. Mas é importante falar isso, sabe, porque o nosso grande anseio de identificação ou de sentimentos é transferido para animais que simplesmente não conseguem corresponder às expectativas que nós temos por eles, porque eles não podem sentir ou sequer pensar como nós podemos. Aí você pode dizer, mas o meu cachorro espera o dia inteiro para eu chegar e ele fica muito contente. E veja, eu acredito que ele faça uma festa quando você chegue, mas não porque ele tem sentimentos, afetos por você. Ele está seguindo os instintos criacionais que Deus deu a ele, mas ele não pode sentir por você porque ele não é imagem e semelhança de Deus. Se o Tá na cachorro hora da não. gente definir a diferença entre uma coisa e outra, porque tem muita gente que diria que seria justamente o aspecto racional que nos diferenciaria do Shih Tzu. E de repente você está me dizendo que não, o aspecto emocional, que geralmente é atribuído aos mamíferos, por conta de uma cosmovisão mais naturalista, né? Sim, E de repente está dizendo que não, que o cão sequer sente. não. Eu entendi. Como nós. Ele sente, mas Isso, não como isso. nós. Isso. E é importante falar isso porque é, algumas pessoas podem pensar e olhar para os seus animais com muito carinho e identificar coisas que ela mesma pode estar sentindo. Mas veja, nós, como seres humanos, só conseguimos conceber a realidade a partir da nossa experiência humana. É por isso que a gente atribui sentimentos e raciocínio a coisas que não têm sentimentos nem raciocínio. Veja, a gente tem artefatos culturais que provam isso. O filme Carros, por exemplo, o carro sente, o carro fala, o carro tem crise. Por quê? Não que seu carro tenha aquele tipo de crise, mas
que você, em sua humanidade, não consegue fugir da experiência de interpretar a realidade, ou melhor, de enxergar as coisas com uma cosmovisão que seja humana. Então você vai atribuir humanidade a objetos, a plantas, a animais, conforme for sua cosmovisão, porque no fundo você não consegue fugir da experiência de ser humano. Isso pode ser melhor exercido conforme nós nos aproximamos do Senhor e somos santificados e transformados à imagem do humano perfeito, verdadeiramente real, Jesus Cristo, o nosso modelo antropológico, ou isso pode ser mais deturpado conforme você é invadido por outras cosmovisões. Mas é importante dizer que você não tem outro correspondente que possa sentir e pensar como você que não seja humano. Eu tava pensando aqui que se a gente nunca foi cancelado, a gente com certeza vai ser cancelado nesse episódio. Porque praticamente metade dos nossos telespectadores devem ter animais em casa. Me perguntaram se poderiam trazer um cachorro pra batizar. Eu disse, trazer você pode, meu irmão. Ele só não vai ser batizado. É Ah, verdade. que miserável, você ainda deixou É trazer. verdade. Você ainda- Ai. Ai, ai, ai. Deixa eu contar uma experiência. Eu sempre gostei muito de cachorro, mas eu não gosto muito de gatos, né? E eu sempre faço brincadeirinhas com gatos e cachorros. Até quando eu comecei a ser adotado por um gato. Vocês sabiam disso? Que eu tô sendo adotado E por um eu, gato, um aí, processo de meu adoção? pessoal, e a gente achando que este podcast se manteria na sua linha. Mas- Olha, já estava errado. Reverendo Jonatas, pode Que encerrar o decepção. episódio, por favor? Não, É por chegamos, isso, é isso aí, chegamos. gente. Nós vamos cancelar o episódio. Olha, se já estava errado pessoas adotarem animais, agora nós temos um pastor adotado por um gato. E é Não, mas isso, né? deixa eu me Aí explicar, deixa eu sobe me explicar, o porque o negócio letreiro. tá ruim. Se a gente terminar assim, fica muito ruim pra mim. Esse é um corte muito ruim. Ai, Muito. a gente mora num lugar e os bichinhos ficam soltos aqui e tal. E tem muitos gatos aqui no condomínio. E um dia nós chegamos, tinha um gato no gramado assim, da frente. Depois de um tempo, acho que ele se acostumou conosco, o gato começou a se aproximar. Aí chegou o ponto que nós chegamos, o gato estava na porta. E ele começou a fugir sempre que nós chegávamos em casa. Até o dia que nós chegamos e ele não fugiu. E eu precisei praticamente pular o gato para entrar na minha casa. Como quem diz, irmão, você ficou muito tempo fora de casa, você perdeu, agora é minha. Então é por isso que eu acredito que estamos em processo de adoção, né? Ele está nos experimentando. Se tudo der certo, ele vai dominar a nossa residência, a nossa família, e nós seremos os pets do gato. Mas é só a minha interpretação revista e corrompida da situação. Muito obrigado. Nunca mais aparecerei nesse podcast para não trazer opróbrio nem vergonha a todos. Eu vou contar, Como viu? diria Bento, eu gosto de cachorro, mas eu gosto dele longe. Aí Jonathan vive ele dentro, Agora, porque Viviane gosta de gato agora com longe. Aí vocês sabem, né? Na minha agora casa com o não tem, né? advento de um universo paralelo chegando no Brasil, eu já descobri que existem duas formas de você gostar de cachorro, mas eu vou parar por aqui. Esse eu não sei, Mas não. voltando ao assunto. Né, Boa, boa. é que teve um colega que disse que assim, lá no meu país, o cachorro é verdadeiramente o melhor amigo do homem, porque quando o homem tem fome, ele é o primeiro a dar a vida. Deixo essa no ar. Se eu tivesse Cara, isso tem muitas se eu tivesse camadas. aqueles Meu Deus do efeitos céu. sonoros aqui agora ao meu alcance, eu teria dado aquela pratada clássica, né? Volte ao tema, Rodrigo. Ponha-nos de volta no Vamos trilho. voltar pra essa nossa conversa aí, porque eu nunca pensei que a gente ia chegar num nível desse de Senhor amado. Mas vamos voltar. Voltando aí pra onde estávamos, eu estava pensando aqui duas coisas. Uma delas está no Todo Mundo Pensa Você Também, do Reverendo Ladislau. E o outro está no Personalidade Centrada em Deus. Primeira citação das duas. É interessante como o Reverendo Ladislau ele lida com esse dualismo no Todo Mundo Pensa Você Também.
porque ele trata de maneira engraçada, né? Que ele vai trazer a questão do ovo e da galinha. Então ele sempre está com uma historinha ali. Apesar de ser um livro bem filosófico, eu diria que é uma filosofia leve, se você tiver uma base mínima de entendimento de filosofia, porque ele vai contando histórias da família, histórias da nossa cultura e até mesmo essa questão do ovo e da galinha. E aí uma pergunta que ele faz é tipo assim, por que eu tenho que escolher, por exemplo, Platão ou um outro pensador? Né? Como se a gente tivesse justamente dentro dessa briga. E ele diz assim, será que realmente a gente tem que entrar por essas questões do tipo assim, de eu sou mais racional ou eu sou mais emocional? E aí quando a gente chega nessa questão de razão e emoção, né, que obviamente todo mundo pensa, você também não vai entrar nessas questões, eu estava lembrando justamente da questão da trama que ele constrói ali no Personalidade Centrada em Deus, né, que ele tem um personagem chamado Andros, né, eu não vou dar muito spoiler do livro para você não, fique triste não, que você pode ler com bem tranquilidade, porque o livro é muito legal. E até me perguntaram, esse livro é bom? Eu disse para a pessoa, esse é um dos melhores livros de Reverendo Vadislau, porque tem muita citação da nossa cultura, e ele construiu ali uma trama entre o Evangelho de João e esse personagem chamado Andros. E aí ele vai mostrando pra gente, dentro do livro, que a partir dessa cosmovisão que o Senhor nos dá, quando a gente pega o nosso pensamento e a nossa emoção, entendendo que é uma coisa única, como o reverendo Jontas falou, dentro dessa estrutura aí, né, dentro da nossa, do nosso entendimento do ser humano, né, partindo dessa perspectiva da filosofia reformacional. Quando a gente se depara com essa situação, a gente entende que a gente é um ser único, mas como o Luiz falou, nós temos a nossa unicidade, mas essa é uma unicidade complexa e isso é de uma beleza muito grande. E isso não é para assustar a gente, mas para a gente entender que toda vez que uma ciência caminha para tentar explicar a gente, ela está na verdade nos reduzindo, e essa redução é muito ruim, da mesma maneira como essa dualidade é muito ruim. Por quê? Porque nós temos as duas coisas. E isso, dentro da perfeição que Deus nos cria, é de uma beleza tão grande que quando eu digo assim, aquilo que eu estou pensando, eu estou sentindo também. Eu não estou só pensando, eu não estou só sentindo. Estou caminhando com essa estrutura toda do meu corpo. E às vezes a gente se esquece que a gente está passando por alguma outra situação. E aí eu estava pensando ontem, eu disse, rapaz, por que é que eu tô tão agitado? Eu poderia dar muitas explicações, construir muitos caminhos que não tem nada a ver com aquilo que a Escritura nos diz. E aí eu comecei a pensar, o que é que está tomando conta do meu coração que eu não estou entregando ao Senhor e estou me permitindo entrar dentro de uma estrutura que está me deixando nervoso e que, se a gente fosse por um outro caminho, por uma outra cosmovisão, eu poderia dizer tranquilamente a vocês que eu estaria entrando ontem numa crise de ansiedade, por exemplo. Mas, biblicamente falando, a gente não tem respaldo para isso. Eu disse, Senhor, não deixa essa situação tomar conta do meu coração. É tipo assim, a minha vida é tua, a minha família é tua, o meu lar é teu, o meu trabalho é teu, a minha vida como um todo é teu. É tudo teu. Então, quando a gente se esquece né, dessa nossa vida orante, dentro dessa perspectiva que a gente não somente ora quando a gente vai fazer a nossa vida devocional, que a gente tem essa liberdade para conversar com o Senhor ao longo do dia, lembrar das situações que a gente está enfrentando. E eu disse assim, se eu tentar controlar essa situação e não colocar essa situação diante do Senhor, eu vou estar tentando, dentro dessa conversa, racionalizar uma coisa muito grande, sendo que as minhas emoções irão juntas com isso aí. Quando a gente fala isso para uma pessoa que nunca ouviu sobre essa junção do nosso ser, que eu penso e sinto, a pessoa vai dar eu diria um bug, né? Tipo assim, a pessoa vai travar na nossa frente. Porque nós somos isso, nós somos o todo. Eu não somente sinto, eu penso e sinto, e as duas coisas vão me levar juntas. Eu posso até estar, digamos assim, que para mim isso é muito louco quando a gente tenta falar isso, como se a gente estivesse controlando o pensamento, mas a emoção está descontrolada. Isso não existe.
Né? A gente às vezes fala isso, né? Tipo assim, eu tô fora de mim. Mas isso, por que isso não existe? Porque em como a Bíblia nos explica, em como o nosso coração é, esse sopro de vida que é dito lá em Gênesis, que quando Adão e Eva são criados, vai tudo para Adão e Eva. E nós recebemos esse todo da mesma maneira. Então, se a gente se deixa levar por explicações de outras cosmovisões, a gente está se deixando levar por uma explicação que não é bíblica. Isso, na prática, vai fazer a gente entrar numa espiral, né, que vai nos levar a uma determinada decadência estrutural. Por que eu falo estrutural? Porque dentro da filosofia reformacional a gente chama esse todo de ato-estrutura. Então, essa decadência estrutural, porque, como o reverendo Jontas falou, dentro de uma outra cosmovisão, eu não vou ter essa capacidade de entender. Porque eu só tenho parte da explicação. E para que a gente tenha nossas emoções redimidas, a gente também precisa ter os nossos pensamentos transformados. Não vai ter só uma coisa, eu preciso das duas. Quando eu desconecto as duas, vai dar muito ruim. Então, quando você vai para uma sessão terapêutica, que a pessoa tenta resolver só a sua emoção, o seu pensamento também precisa de resolução. Ou quando você vai para uma conversa com uma pessoa que você confia, ela traz aplicações práticas a respeito de como você precisa olhar para o seu pensamento, as suas emoções também precisavam de um caminho. E aí, para mim, a tríade intermediária do coração, e aí voltando para as tríades, porque a gente vê tríade o tempo todo, ela vai explicar maravilhosamente isso pra gente. Se a minha fé ela está em Cristo, então considere o seguinte: e a minha esperança ela está imaginando a partir de uma cosmovisão bíblico-reformada, eu não vou travar dentro dos processos. Por quê? Porque esse amor irá conseguir operar normalmente. E por que esse amor não opera normalmente? Porque quando a gente recebe ou aceita ou caminha dentro de uma visão de mundo que não é a nossa, a coisa vai embotar dentro de algum momento. E aí quando as pessoas dizem assim, mas eu travei, biblicamente falando, isso não tem explicação, porque não é a nossa cosmovisão. Travar é porque ela chegou até o final das implicações de uma cosmovisão limitada. Ela bate na parede dessa cosmovisão. Ela é limitada, E a chegou lá, né? limitação, ela chegou no limite, né? Então, a nossa cosmovisão, que é muito mais ampla, ela não esbarra nesses obstáculos intransponíveis, porque a gente enxerga as saídas, né? Deve ser desesperador você estar preso numa sala escura, que você não sabe onde é a porta, e de tanto tatear, você não encontra. E se a luz fosse acesa, você perceberia o botão dizendo aperte aqui para a porta se abrir. E a nossa cosmovisão é a cosmovisão da luz acesa, né? Mas aí você colocou a questão, eu já entendi que no caso da razão e da emoção não existe o ovo ou a galinha, né? Que é a brincadeira do reverendo Vadislau, não tem um que veio primeiro do que o outro, veio tudo junto, o pacote veio fechado. Mas eu acho que seria importante as pessoas entenderem, que nos ouvem, qual é a nossa concepção de emoções. E ela é um tanto quanto, digamos assim, difícil de assimilar. Ela não é fácil. A minha primeira tentativa de fazer isso de maneira mais, assim, empolgada foi quando eu estava no doutorado. Eu me lembro quando eu finalmente estava dominando o vocabulário reformacional, e o povo começou a ficar empolgado comigo, e eu ficando empolgado com a empolgação deles. Eu fui tentar explicar, rapaz, Hein, Luiz? mas eu fui... menino tava voando! Nada. Paz, agora vai. Aí ele ouvindo assim, nossa, eu vou, então eu vou. Aí. Eu me senti igual aqueles heróis fajutos, né? Ele voa, mas voa abaixo. Rapaz...
Aí eu fui explicar e o pessoal nunca mais fui chamado para reunião, porque foi meio a cara deles de sabe? Foi muito evidente. A gente vai tentar traduzir isso de uma forma que todo mundo consiga entender, e eu entendo também as limitações que a poluição das nossas próprias cosmovisões individuais possam interferir e de modo a não assimilar essa perspectiva. Eu já entendi que você precisa abraçar alguns pontos cardeais do aconselhamento redentivo antes de abraçar essa definição de emoção. Mas Reverendo Ladislau diz que a palavra emoção ela é providencialmente feita a partir de outras duas. Em ação, que emoção seria a junção de algo que está em movimento, tanto que inicialmente ele chamou as camadas intermediárias, que aqui se referiu o reverendo Rodrigo, de moções do coração, movimentos. Eu quando trago a ideia de movimento, eu estou tentando introduzir essa ideia. Afetos, afeições e afeitos, no livro original, se torna nessa nossa linguagem que eu entendo ser mais facilitada, as afeições, os movimentos, as afeições do coração, movimentos afetivos e ações afetivas. A tentativa de traduzir de outra forma a mesma ideia é para que a gente entenda que nosso coração é dinâmico e que existem movimentos acontecendo ali. E quando algo se movimenta, essa movimentação do coração, ela é num aspecto igual a todos nós, porque nossas experiências são muito semelhantes, vivemos num mundo criado por Deus, sujeito às mesmas coisas, e tendemos a reagir de maneira parecida. Não diria exatamente igual, mas muito parecida, porque não existe uma natureza humana no sentido animal que faz com que todos nós façamos tudo igual, porque nós somos feitos de barro, mas não somos joões de barro. Nós não vamos fazer a casinha sempre do mesmo jeito. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E isso faz, então, com que essas experiências possam, dada a sua similaridade, serem catalogadas num todo mais genérico que capte os elementos principais e diga isso é isso, aquilo é aquilo. Em miúdos, as emoções seriam os movimentos, não a tríade dos movimentos somente, mas os movimentos intercamadas. Ou seja, a emoção não é apenas imaginação, habitação e operação. Emoções são quando a fé habita, quando a esperança imagina, quando o amor operam, de formas a criar objetivos, estratégias e desejos em uma determinada ordem. Isso são as emoções. Observado e abraçada a ideia de que o coração humano, da perspectiva do aconselhamento redentivo, reflete em alguma medida a realidade bíblica e a experiência humana. Não sei se foi complexo demais, mas isso seria uma proposta de pensar emoções dentro desse framework que a gente chama de aconselhamento redentivo. Faz sentido? E quando nós apresentamos uma definição que ela é sofisticada, eu não gosto de chamar as coisas do aconselhamento redentivo de complexa. Eu acho que não é justo. Eu acho que sofisticada é mais bonito e mais justo. Essa definição sofisticada, por mais que para alguns possa não fazer sentido à primeira vista, ela é um convite. Sabe por quê? Você não é um ser simples. Você é sofisticado. Qualquer tipo de explicação que seja muito simples, provavelmente ela está deixando elementos fora de fora. E eu sei que a gente ama simplificações. A gente ama explique numa frase, sabe? Eu tô falando isso porque recentemente eu li, saiu um relatório da OpenAI, né, que é a empresa do ChatGPT, e aí
A empresa falou que uma dos prompts que mais aparecem na língua inglesa, né, explique isso em uma frase. Aí isso aí você substitui. Explique emoções numa frase. Explique pensamentos numa frase. Explique a filosofia reformacional ou as esferas modais em uma frase. Meu Deus. Percebe? Mas esse tá entre os 3 prompts mais famosos. Né? Para isso que o pessoal está usando inteligência artificial. Então eu estou dizendo que nós amamos simplificações. E é verdade que algumas delas são bem úteis. Por outro lado, algumas delas podem ser injustas. E nós não queremos ser injustos com vocês. Porque todas as vezes que alguém simplifica quem você é, provavelmente está deixando partes de você de fora. E no final, não vai restar muita coisa de você. Por mais que você pode se apegar àquilo que resta de você, mas você ainda vai ficar com aquele gosto amargo depois que o doce forte passa, sabe? Com aquela sensação de que as coisas não eram para ser assim. Ninguém gostaria de ser reduzido a uma frase. Exato. Sabe, acho que a pior pergunta que a Marília Gabriela fazia para o seu entrevistado depois de 1 hora de entrevista é: quem é você por você em uma frase? Rapaz, a pessoa virava do avesso. Difícil demais, difícil Ela demais. virava do avesso. Então, querer que essas coisas sejam ditas em uma frase, mas eu acho que a gente pode fazer em um exemplo e não em uma frase. Melhor. Porque quando a gente fala das emoções, parece que eu estou falando só do aspecto sensorial, do aspecto sentimental. Me permita usar a seguinte expressão. Eu sou oriundo de um mundo geek. Eu era da área de eletrônica, achava que esse seria o meu futuro. E Deus tinha uma outra ideia, um outro plano para a minha vida. Uma das coisas que a gente aprende que um fio faz, da fiação elétrica, é que ele é feito de um material e ele carrega 2 coisas e não uma. A gente pensa que a eletricidade, aquilo que energiza o nosso eletrodoméstico, contém apenas voltagem. Por isso a nossa grande preocupação é quantos volts. Mas a gente esquece que em 110 volts ou 220 volts é possível veicular diferentes amperagens. Então, a massa elétrica é o ampere. Tá, e a tensão elétrica e o perigo está aí. Exatamente. A gente acha que às vezes o equipamento elétrico queima só por causa da voltagem. E muitas vezes ele queima por causa da amperagem. Volts e ampere. Quando a gente aprende a distinguir essas coisas, descobre que elas não andam separadas. Sempre haverá voltagem em alguma amperagem e ela é proporcional. Por exemplo, você não pode botar 2 amperes em 9 volts. Não dá. Não dá. Você consegue tirar isso de 220 volts. Você consegue tirar isso até de 110 volts. Esquenta um pouco o fio sofre um pouco, mas ele entrega. Dá uma Mas você fritada consegue no fio. tirar. Dá uma fritada boa no fio, mas vai. Mas você consegue tirar miliamperes de alguns poucos volts. O que isso quer dizer? Que o fio do pensamento e o fio das emoções, na verdade, não existem. Não são fios. É um único fio, que são os movimentos do coração, que carregam pensamentos e emoções. Esses movimentos, ou seja, quando um pensamento, uma conclusão, uma ideia, seja uma percepção da realidade, caminha pelo seu coração, ela caminha carregando como um fio a voltagem e o ampere, pensamento e emoção. A gente pensa nisso como algo tão distinto, porque embora sejam qualidades distintas e até sejam medidas diferentemente, nunca estão dissociadas uma da outra. Sempre andam juntas no fio.
E esse fio é encontrado no coração, essas conexões são encontradas no coração, nunca carregando separado. Em toda emoção haverá pensamento, e em todo pensamento haverá emoção. Eu não queria deixar o assunto mais técnico, né? Mas, na verdade, como a gente enxerga tríade em tudo, onde tem tensão e corrente, também tem resistência. A lei de Ohms estabelece que é necessário sempre... Olha só! É nisso que dá ter engenheiro no grupo. Vocês sabiam disso, né? A lei de Ohms estabelece que onde tem uma tensão, vai haver uma corrente, mas também tem uma resistência, porque tensão e corrente não existem no vácuo. Sempre tem Exato, em um verdade. meio, né? Pode ser um fio, pode ser o ar, mas sempre tem um meio. Esse meio oferece resistências diferentes, né? Então, eu reformulando, Verdade. revisando e atualizando, e talvez até corrompendo a definição que foi apresentada do exemplo, eu diria Não, era só um que... exemplo. E eu achei que ele fosse falho, mas você acabou de redimir o exemplo. Mas é verdade. Mas aí o meu ponto seria assim, então, onde tem... Eu colocaria da seguinte maneira, onde tem emoção, também tem pensamentos, mas também tem o aspecto religioso. Você não sente e pensa a parte da sua fé, da sua esperança e do seu amor. Tá tudo junto. Tá tudo Boa. junto. Não tem como ser diferente, né? Com as suas crenças, elas influenciam e talvez determinem o que você sente e o que você pensa. E deixa eu dar um exemplo, tá? Um exemplo bíblico, que eu estava pensando, e já na perspectiva da gente gravar esse podcast, a gente está estudando Filipenses na igreja, e uma das coisas que me impressionaram foi o relato de Paulo, né? Logo no primeiro capítulo, ele começa o capítulo dando um relatório daquilo que ele está passando, né? Ele está preso, sua primeira prisão, prisão domiciliar, tem um guarda com ele 24 horas, os guardas fazem turno, mas nunca deixou ele sozinho. E aí ele começa dizendo assim, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui para dar ciência para vocês, dependendo da tradução tá lendo, para cientificar-vos, né? Gosto dessa palavra, para dar ciência. E aí você pensa o seguinte, olha, é um relatório. O que ele vai falar? Da comida, ele vai reclamar dos guardas, ele vai reclamar das instalações, ele vai dar um relatório do que está acontecendo, né? Mas ele vai dizer assim, olha, estou preso, porém, através da minha prisão, até a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Oi? Isso não é o nosso primeiro impulso, porque frequentemente, imagine alguém que acabou de descobrir uma doença. Você conversa com essa pessoa já pesquisou sobre a doença, ela já descobriu que tem um parente de 4º grau que teve a doença, ela já fez um relatório no Google sobre os sintomas da doença, ela sabe dos riscos que tem, dos melhores hospitais, dos melhores médicos, e geralmente essas conversas, elas giram em torno da doença. Mas o que Paulo está mostrando? Que no caso dele, a prisão não é o assunto principal. A visão ali e, consequentemente, o que ele pensa sobre a prisão, o que ele sente sobre a prisão, a experiência dele está definida pela fé dele, ou uma maneira teorreferente de ver a realidade. Ao invés de falar da comida, dos guardas, da prisão, de não poder sair para dar uma caminhada, ele fala assim, não, na verdade, o que pode parecer o meu fim é apenas o começo. Deus está sendo glorificado através das minhas cadeias, porque eu não estou preso por essas cadeias, eu estou preso a Cristo. Eu não sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Jesus. Percebe que suas sensações, seus pensamentos, estão sendo governados de uma maneira teorreferente, pela sua fé. E isso significa que nós precisamos entender que raramente uma coisa está separada da outra. Os nossos conflitos emocionais também são conflitos intelectuais e vice-versa. Você não pensa sem sentir, você não sente sem pensar, porque você não existe, fazendo só uma coisa. Sua existência é sofisticada mesmo. E o nosso convite é exatamente para alinhar a nossa experiência à realidade de Deus. Porque frequentemente nós estamos experimentando a realidade de Deus, aliás, nós estamos na realidade de Deus, mas experimentando coisas que nós criamos para nós, que a nossa cosmovisão nos conduziu.
E a gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo, mesmo que isso nos leve a lugares como prisões. Mas as nossas afeições, os nossos pensamentos não são governados pelas prisões desse mundo, mas sim por estarmos cativos a Jesus. Amém. Perfeito. É o bichão mesmo. Bora encerrar por hoje? Oi? É o bichão mesmo. É o bichão. Miserável. Não, mas isso mesmo. Excelente. Eu acho que Eu essa é a queria conclusão. só trazer uma palavra de encorajamento aos irmãos que caminharam por essa hora conosco. Pode parecer, irmãos, que a gente teve uma conversa mais profunda do que normalmente a gente costuma ter aqui. E eu acho que realmente foi um pouco. Mas isso não é para desencorajar você, é para você perceber o nível de profundidade que, primeiro, a palavra do Senhor ele permite que a gente acompanhe a vida dos nossos irmãos. Segundo, que o aconselhamento ele tem a capacidade de desenvolver mais profundamente o olhar pelo próximo. E terceiro, para que a gente realmente mergulhe e se debruce ao estudar não somente a palavra do Senhor, mas estudar os irmãos que têm chegado até nós para que a gente possa aconselhá-los da melhor maneira possível. Então, assim, não me entristece, e eu nem quero que você se entristeça, porque o Senhor tem permitido que a gente consiga ter esse tipo de conversa. Né? Eu fico muito feliz quando eu consigo ouvir o reverendo Jontas, Luiz, André, quando está com a gente aqui, a gente consegue avançar um pouco mais em determinadas conversas, porque o que a gente não quer parecer aqui é que isso é tão simplório, porque não é simplório, e nem simplista também. A gente, como o Luiz falou lá no início, essa sofisticação faz com que a gente consiga chegar em determinados espaços, lugares e acessar o coração de uma determinada forma que quando a gente começa a aconselhar a partir do aconselhamento redentivo, isso até nos assusta. Porque a gente começa a descobrir que essa palavra simples, ela atinge o coração de maneira muito profunda. O evangelho ele é simples, mas ele vai lá no fundo do coração da gente. E a gente não pode ter medo de lidar com isso. Então, eu fico até lisonjeado de estar aqui com o Luiz e o reverendo Jontas, porque esse tipo de conversa que quando a gente tem a oportunidade de participar, é para que você perceba que é tipo assim, vai dar um trabalhinho a você? Vai. Mas é pra glória de Deus, meu irmão. Então, segue em frente, não desiste. E a gente tá aqui. Manda mensagem pra gente, não tem problema não, pode mandar. Manda mensagem, manda direct no Instagram. Não tem problema de aperrear a gente não. A gente quer que o aconselhamento ele cresça, não somente no país da gente, mas ele cresça para a igreja do Senhor. E a gente quer que vocês Amém. sigam aí pra glória de Deus. Ô, Rodrigo, deixa eu pegar seu gancho e falar uma última coisa. Quando você falou pode nos aperrear, é falado de todo o coração. E com frequência nós recebemos mensagem de pessoas que gostariam, né, de ser ajudadas. E o anseio do nosso coração seria exatamente conseguir servir e ajudar todos vocês que nos mandam mensagens, gente. Vocês não imaginam como é para nós que fomos chamados, vocacionados para servir pessoas, servir vocês. Como é que isso impacta o nosso coração quando chega um pedido de ajuda. Infelizmente, por causa das nossas limitações, todos nós aqui somos pastores, professores, e temos os nossos próprios focos aqui, a gente não consegue dar a atenção que vocês precisam. Nós certamente responderemos vocês, mas entendemos que a nossa contribuição ainda é muito preliminar. Porém, queremos estimular vocês que provavelmente com isso nós daremos ao menos algum direcionamento para poder ser uma luz no meio desse turbilhão escuro dos pensamentos e emoções que as pessoas têm. Deus abençoe vocês e até a próxima. E isso que ele falou também é atingido quando vocês se dispõem a aprender a aconselhar. Uma das formas que a gente tem de abençoá-los, já que a gente não pode aconselhar a todos, é reproduzir conselheiros para que vocês aconselhem, não só recebam aconselhamento. Rodrigo vai mostrar aí para vocês os cursos que a gente trabalha, nos quais nós estamos, inclusive, envolvidos,
para abençoar a sua vida e fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do Redentor, como orientou o apóstolo Pedro. Tem curso, tem livro, tem de um tudo, certo, Rodrigo? Manda aí. Tem de um tudo. O primeiro deles é esse aqui, ó. Vou colocar a imagem aqui agora pra gente, deixa eu ajeitá-la. Escola de Conselheiros do Seminário José Manuel da Conceição. Então, aproveita aí o QR Code, entra lá no site. A gente tá acabou de encerrar uma turma e a gente vai estar começando uma nova turma agora em agosto. Então, se você quer fazer, já se inscreve, não deixa para a última hora. Não deixa para, tipo assim, finalzinho de julho, começo de agosto, você pode perder a sua vaga. Normalmente, para quem deixa para perto do início das turmas, das aulas das turmas, a probabilidade de você ficar sem a sua vaga é muito grande. Então, a dica que a gente dá a você é aproveita e resolve logo isso aí, porque senão você pode ficar sem a sua vaga, tá bom? A outra propaganda, né, que a gente quer fazer é do breve manual, né? A gente teve a oportunidade aí de ver o breve manual sendo divulgado por esses dias pelo reverendo Pedro Dulce. A gente fica muito feliz com a divulgação. E o breve manual, irmãos, é o livro do reverendo Jonatas. Então, tipo assim, você achou densa a conversa, quer entrar no mundo do aconselhamento redentivo? Calma. Compra o aconselhamento redentivo, mas não lê logo ele. Vai comprar o breve manual primeiro, né? Faz compra esse desafio aí, porque a gente quer que você vá logo consumir, digamos assim, né? Ler, digerir o breve manual do aconselhamento redentivo. Então a gente quer que você faça logo esse serviço, digamos assim. Então as duas dicas de hoje, né? As duas propagandas que a gente vai fazer hoje é do nosso curso. O nosso que eu digo porque nós três damos aula, certo? Não é porque a gente é dono do curso, não. O curso é do seminário José Manuel da Conceição. Mas a gente se alegra com esse curso demais e pra gente é uma ótima, excelente porta de entrada para você conhecer o aconselhamento, certo? Rapaz, me cobraram desse curso hoje. Falaram assim, reverendo, quando é que abre? Eu falei, pro segundo semestre já vai abrir. Eu não sabia que tinha aberto a inscrição, não. Muito bom. Já vou mandar pra pessoa. E eu vou dizer uma coisa que eu não posso dizer, então não vou dizer. Mas já que eu já disse que não vou dizer, então deixa eu diga. dizer não dizendo. Tem novidade vindo aí com respeito a este curso. Olha Aqueles aí. que já fizeram e pediram, já foi dada autorização para fazermos planos. Então, do que eu estou falando? Entra no curso, você vai entender, você vai fazer o mesmo pedido. E Deus está abrindo as portas para que coisas novas aconteçam. Então, se prepare, porque logo, logo teremos novidades para divulgar aqui. Continue acompanhando. Não esquece de assinar o canal, se inscrever, apertar sininho, seja lá o que for que você tem que fazer, faça, aperte todos os botões, tá? Tem que fazer. Manda link pro para povo, para ajudar a gente. Isso. E como a gente gosta de tríades, né? Já conhece o triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Isso aí. Deus abençoe, viu, gente? A tríade, muito né? bom ter vocês aqui. É a tríade. Aqui Abração, a gente vê pessoal. tríade o tempo todo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima.